Então vamos começar com a oração. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui juntos, Senhor Deus, por esse aplicativo, né, mas não diminui, né, o carinho, né, a saudade dos irmãos é grande também, e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos oriente com o teu Santo Espírito no decorrer dessa lição que vamos compartilhar, lição baseada na tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, irmãos, eu preparei uma aula baseada no capítulo 5 de Mateus, dos versículos 1 a 12, que são as bem-aventuranças. Na verdade, é uma aula introdutória, né, assim, mais geral sobre as bem-aventuranças. Eu não vou entrar em cada uma, né, mas a ideia é que a gente procure extrair lições mais gerais, né, desse ensinamento do Senhor Jesus. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com os irmãos. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso fácil. Estão conseguindo ver? Dá para ver aí? Alguém me dá um retorno? Tá sim, tá ótimo. Dá para ver, Vinícius, tá tudo ok. Pronto. Então, o tema geral, né, o ponto que eu quero seguir, a linha que eu quero seguir, é o que fazer para alcançar a verdadeira felicidade, né? Porque logo de início, Jesus apresenta esse tema, né, bem-aventurados ou felizes, né, que é o significado de bem-aventurados. Então, como a gente vê o tema apresentado, né, a ideia é que a gente aqui discuta como fazer para alcançar essa verdadeira felicidade que é apresentada pelo Senhor Jesus. Então, antes de entrar nas Escrituras, né, só uma rápida passagem sobre alguns filósofos, porque esse tema de felicidade é estudado, né, e discutido já, acho que desde que o homem perdeu a verdadeira felicidade, desde a queda, né, tem sido uma preocupação do homem, né, de encontrar a felicidade. Então, Aristóteles, né, ele focava na virtude, nas virtudes. Se você cultivasse as verdadeiras virtudes, né, as virtudes nobres e vivesse essas virtudes, praticasse, você encontraria felicidade. Um outro filósofo chamado Epicuro, ele olha mais para a dimensão terrena, né, e tenta fazer um equilíbrio entre a questão espiritual e material. Então ele diz que a felicidade se encontra quando você vive um equilíbrio com a temperança, o equilíbrio dos prazeres da terra, os prazeres aqui dessa terra com a temperança. E Nietzsche diz que a felicidade é lutar contra os obstáculos que restringem a liberdade e a autoafirmação. Enfim, a felicidade, a gente pode dizer essa frase que é algo buscado por todo mundo, né? Quem que não quer ser feliz, né? Então vamos fazer uma leitura do texto. Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Alguém pode fazer a leitura, por favor? Posso ler isso? Vamos lá. Tá bom. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus,
pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, Jesus apresenta aqui, né, uma proposta de felicidade, né? Ele apresenta as pessoas que são felizes, né, para uma multidão. Só fazendo uma pequena contextualização, né, se a gente voltar um pouquinho na nossa Bíblia e olhar para o último versículo do Velho Testamento, Malaquias 4:6, a gente vai encontrar uma promessa de livramento de uma maldição, né? O último versículo da Bíblia aponta justamente para Jesus Cristo, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, no versículo 5, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, existe um risco, uma ameaça né, de ser derramada a maldição de Deus, mas, ao mesmo tempo, uma promessa de livramento. E esse livramento aconteceu justamente com Jesus Cristo, né, justamente com Jesus Cristo. E o ministério dele começa no capítulo 4, 23 de Mateus, né, e no versículo 5, no capítulo 5, começa, Jesus faz o primeiro grande discurso perante uma multidão, que, segundo o texto, antes ele foi em várias sinagogas, né, pregando e curando pessoas. Então, dali, ele se tornou relativamente famoso, né, e se juntou ali uma grande multidão, e foi nessa ocasião em que ele subiu ao monte e proferiu esse grande discurso, que vai do capítulo 5 ao 7, se não me engano. E abre esse discurso justamente com as bem-aventuranças. Os judeus, eles estavam esperando um Messias político, né? Alguém que liderasse um processo de independência de Israel em relação ao Império Romano. E havia também uma estrutura religiosa muito bem formada, né? E essa estrutura é denunciada por Jesus, né? Muitos eram hipócritas e muitos também oprimiam o povo com a lei. Eles estavam nesse contexto religioso muito fechado, hierarquizado, organizado, mas também muito hipócrita e muito opressor. E aqui, assim, quando João Batista começa a pregar, ele quebra um silêncio de 400 anos. E foram 400 anos sem profeta em Israel. Mas João Batista, por outro lado, declara que ele não era o Messias. E trazia uma mensagem de arrependimento que também não satisfazia aqueles que queriam a libertação, queriam que o Messias viesse como um líder político. Então, que tipo de felicidade aquelas pessoas daquela época, daquele contexto, estavam procurando? A gente deve lembrar que eles estavam vivendo a Pax Romana, que era um contexto de paz mundial, era uma paz a custo de força militar, mas era uma paz, era uma estabilidade internacional, estabilidade política, né, uma certa estabilidade também econômica e religiosa. E quando a gente encontra uma situação dessa, de estabilidade, a nossa tendência como ser humano é de buscar uma felicidade que se adeque a essa estabilidade. Então, a felicidade seria um sinônimo de segurança financeira, somado com uma posição de destaque na sociedade, somado com um nível cultural razoável, somado com um bem-estar físico e emocional. Normalmente é assim, olhando por um ponto de vista puramente humano, né, de a gente procurar uma estabilidade, né, e procurar coisas que nos firmem nessa estabilidade ao redor de nós, né? Então, a segurança financeira oferece isso, né? Um destaque, um reconhecimento da sociedade também nos dá uma satisfação, né? Um nível cultural e de entendimento das coisas do mundo da mesma forma. E quando se soma um bem-estar físico e emocional, você consegue desfrutar de tudo isso. Então, a felicidade é assim, é você se adequar
Felicidade nesse mundo, eu digo. É você se adequar a esse mundo da melhor forma possível e usufruir das coisas que o mundo oferece. Mas Jesus, quando veio, ele declarou que o reino dele não é deste mundo. O reino do Senhor não é deste mundo. Está em João 18:36. E aqui a gente já encontra a primeira chave para entender essa verdadeira felicidade, que não será encontrada nesse mundo. Essas pessoas felizes que Jesus apresenta em Mateus 5, de 1 a 12, não são pessoas que encontram felicidade neste mundo. Primeira chave. Não podemos procurar neste mundo a verdadeira felicidade. Jesus, então, apresenta uma felicidade totalmente outra. Eu usei essa expressão, né, porque existe essa expressão aplicada a Deus, né, que é o totalmente outro, que está fora de nós, né, e não tem nada a ver conosco. Né? Nós somos apenas uma imagem muito diminuída do Senhor. Então, Jesus também apresenta uma felicidade que é totalmente outra. E se a gente olhar aqui a lista, quem são essas pessoas felizes? São os humildes ou pobres de espírito. São os que choram. São os mansos. São os que têm fome e sede de justiça, ou seja, estavam sendo injustiçados, né, há um certo tempo, então eles têm fome e sede de justiça. São os misericordiosos, são os que usam de misericórdia nesse mundo. São os limpos de coração, são os pacificadores e, por fim, são os perseguidos, injuriados e caluniados por causa da justiça. Aí você olha assim, que lista estranha. Que padrão de felicidade estranho. Tem certeza que é isso mesmo? Será que se a gente buscar humildade, né, será que a gente se juntar às pessoas que estão chorando e que estão sendo injustiçadas, né, porque praticam a justiça de Deus, se a gente juntar os pacificadores, a gente vai encontrar as pessoas felizes? É isso mesmo? É muito estranho. Isso parece uma lista de pessoas que são derrotadas, né, e vivem na miséria neste mundo. Quando a gente fala isso, essa frase tem certo sentido. Porque, como a gente falou, o padrão não é deste mundo. E neste mundo, as pessoas que vivem e procuram viver piedosamente não são as pessoas que vivem em destaque. Não são as pessoas que são, assim, de acordo com o mundo, um padrão de realização. Não. Realmente não são. E se a gente olhar um pouquinho para o Velho Testamento, vamos ver como é que Salomão olhava para o mundo. Né? Aqui nessa passagem anterior, a gente fez análise como se nós, no mundo, olhássemos para um padrão de felicidade que não é deste mundo. Agora, como é que a gente, né, do lado de cá, do lado do Senhor, a gente olha para o mundo? Foi mais ou menos isso que Salomão fez quando ele olhou para a vida no mundo, como é a vida aqui debaixo do sol. Né? Em Eclesiastes 4, 2 e 3, tem uma passagem que deixa a gente, às vezes, confuso. Né? Como é essa passagem aqui? Que traz um padrão de felicidade mais estranho do que o outro. Bem mais estranho. Diz assim, ó, pelo que tenho, por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, você olha assim, fica atordoado. Como assim um padrão de felicidade? Os que já morreram, os que nem nasceram. É que Salomão está vendo as coisas nesse mundo sem Deus, né, sem considerar a eternidade.
né, sem considerar as bênçãos espirituais que advêm do Senhor. Quando a gente olha só para esse mundo, não existe. Não existe alegria, não existe felicidade perfeita, não existe nada. Né? A gente vive como um sopro aqui, uma vida curta, fugaz, totalmente fugaz, superficial, né? Uma vida que, olhando só para ela, ela não faz sentido. E é isso que Salomão está dizendo, não faz sentido. Quando a gente busca felicidade aqui nesse mundo. Numa outra passagem, né, de Eclesiastes 7:2, diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que tomem isso em consideração. Então, em complementação àquela primeira ideia, é melhor, é mais proveitoso ir à casa onde há luto, porque as pessoas, pelo menos lá, estão pensando, refletindo sobre esse mundo que não tem sentido. E quando a gente percebe que não existe sentido nesse mundo, começa a brilhar uma luzinha. Começa a abrir, né, um pequeno caminho nesse mundo de descaminhos. Quando a gente percebe que no mundo não existe felicidade verdadeira, quando a gente percebe que nesse mundo não existe uma coisa consistente para a gente se apegar, quando a gente vê que esse mundo não faz sentido, e a gente começa a refletir sobre o que é que faz sentido. É uma pergunta que nos começa a apontar para as verdades das Escrituras. O que é que faz sentido nesse mundo em que vivemos? Aqui debaixo do sol é tudo muito estranho. Não faz sentido mesmo. Nossa vida é rápida, é cheia de tormentos e tribulações. Vivemos cercados por incertezas, cercados por fragilidades. Nossa vida é muito frágil e rápida. Mas o que é que faz sentido? A palavra de Deus faz sentido. Faz todo sentido. É por isso que a gente diz que a palavra de Deus é luz. Porque quando não conhecemos ao Senhor, quando não conhecemos as verdades, é como se andássemos cegos em trevas. Mas a palavra de Deus faz todo sentido para o homem. Ela que vai nos dar sentido para viver, mesmo nessas condições. Ela nos dá um entendimento da nossa identidade, porque nós fomos criados por um Criador Supremo. Né? Ela que nos dá entendimento de um plano de salvação maravilhoso. Então é melhor ir na casa onde há luto e as pessoas estão pensando e considerando o que é que faz sentido nesse mundo. É melhor. É melhor quando a gente pensa, mesmo no meio das dificuldades, mas a gente raciocina nas verdades. Pelo menos apontando a mente para um caminho onde vai encontrar uma solução. E qual a postura do cristão em relação Em 1 Coríntios 15:19 diz também que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, se a gente se converte, aceita o Senhor, mas está esperando só aqui nessa vida receber a alegria de viver com Cristo, a gente, na verdade, nós somos, na verdade, os mais infelizes de todos os homens. Porque não vamos receber isso aqui. Aquele que vive com Cristo, na verdade, o que tem pela frente é perseguição, é desprezo pelo mundo, e não uma vida regalada aqui. Né? Ao contrário. Nossa esperança em Cristo tem que se projetar para a eternidade e olhar para essa vida aqui como ela realmente é. Rápida,
e fugaz. Rapidamente se esvai. E essa é a segunda chave para a gente entender a verdadeira felicidade. Ela deve ser buscada em perspectiva eterna. Né? A gente não pode olhar só para essa situação que nós vivemos aqui debaixo do sol, né? Que é uma vida rápida, superficial e cheia de tribulações. Quando a gente buscar pela verdadeira felicidade, devemos buscar numa perspectiva eterna. E em João 16:33, o Senhor Jesus diz, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E as recompensas? Vamos voltar lá para o texto de Mateus 5, até o versículo 12. Bom, os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus, e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Todos os verbos aqui estão no futuro. É isso mesmo, né? Aqui, essa vida aqui é cheia de tribulação, é cheia de dificuldades, é rápida, e a gente só vai encontrar a felicidade mesmo no futuro. É assim? Realmente é só isso? Né? E eu queria que alguém percebesse uma omissão que eu de propósito fiz aqui quando escrevi esse slide. Alguém pode perceber para mim? Alguém pode falar? A primeira, né? Deles é o reino de Deus. Isso. Não é só a primeira, não, André. A última também, né? Deles é o reino de Também. Deus. Esses dois verbos aí não estão no futuro. Deles é o reino de Deus, os humildes de espírito. E com relação aos perseguidos, deles também é o reino de Deus. Os dois verbos no presente, os dois se referindo ao reino de Deus. Então, a gente percebe uma certa um conjunto aqui que é fechado por essas duas ideias, né, do reino de Deus, que é presente, ele já é, né, nós já temos o reino de Deus hoje, né, e dá para entender que esse conjunto todo aqui pertence a esse reino de Deus, né, é uma unidade, é um conjunto de bênçãos espirituais para os crentes. Isso aqui é importante a gente perceber, né, que Jesus está falando aqui de crentes, né, para que a gente não olhe para essa passagem aqui e fale por um descrente, olha, busque a humildade, né, busque esperar pela justiça de Deus, né, que você vai ser farto, né, seja misericordioso com as pessoas, você vai encontrar misericórdia. Não é não, não vai não. Se alguém se aproxima do Senhor com essa intenção de fazer uma troca, né, fazer uma obra aqui de caridade, fazer uma obra aqui de justiça, entre aspas, para receber algo em troca, na verdade ela só vai se frustrar, não vai encontrar essa intimidade com Deus, não vai encontrar o retorno que ela espera. Então, Jesus está falando aqui de crentes, de pessoas que já têm o reino de Deus, de pessoas já convertidas. Desculpa. Então, essa é a terceira chave para a gente entender como alcançar essa felicidade verdadeira. Além de a gente jogar isso em perspectiva eterna, temos que entender também que a eternidade começa aqui, desde que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Desde aquele momento, a eternidade já começou. Né? Esse
tempo que nós passamos aqui nessa terra, cheio de tribulações e uma vida fugaz, já faz parte da eternidade, né? Já faz parte desse conjunto maior. Né? Em João 3,36, a gente vê isso claramente. Né? Por isso, quem crê no Filho, Jesus falando, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem, né? Não terá, ele já tem. Quem crê já está vivendo essa eternidade. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que isso nos diz, então? O reino de Deus é real, ele é presente, e nós já podemos usufruir dele, ele já é agora. E também é que as bênçãos desse reino, elas já podem também ser usufruídas agora. Claro que não na sua totalidade. A gente não pode olhar para essa passagem e dizer, olha, eu me converti agora, eu nunca mais vou chorar. Já sou consolado eternamente. Não podemos dizer isso. Mas a gente já pode usufruir de alguma coisa disso aí. Né? Porque o reino de Deus já é. Né? O reino de Deus já nos pertence. Então podemos usufruir de algo disso. Mesmo que a gente não possa dizer que nunca mais a gente vai chorar, a gente pode dizer que no meio desse choro a gente vai ser consolado. A gente encontra consolo no Senhor. Né? Uma outra ideia aqui que a gente pode aplicar, né, paralelamente. Nós somos ou não somos filhos de Deus? Em Romanos 8:23 diz que nós gememos em nosso íntimo aguardando a adoção, ou seja, não fomos adotados. Mas ao mesmo tempo, aqui no mesmo capítulo de Mateus, diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifique a vosso Pai. Ou seja, ele já é Pai. E também nós estamos aguardando a adoção. É algo que já é, mas não totalmente, não na sua integralidade. Então nós podemos sim usufruir do reino de Deus, que já é, mas não na sua totalidade, na sua inteireza. Né? E assim a gente pode ter um antegozo dessas bênçãos espirituais. Né? Quando a gente percebe que o reino de Deus já é nosso, nós podemos receber consolo, vivendo essas realidades espirituais. Nós podemos ter satisfação em Deus, satisfação no Senhor Jesus, de justiça, pela fé. Nós também alcançamos misericórdia e podemos praticar misericórdia aqui. Nós não podemos ver Deus, mas podemos senti-lo. Ele está conosco. E nós também somos chamados já de filhos de Deus. Então podemos ter esse antegozo das bênçãos espirituais. Então essa é a quarta chave, né, para que a gente tenha essa felicidade. Eu queria usar aqui a expressão tome posse, mas eu fui comedido, já que essa expressão é muito aplicada à teologia da prosperidade. Então eu vou dizer, se aproprie dessa felicidade, porque ela já te foi garantida em Jesus. Quando a gente lê essa passagem, daqui para frente, que a gente olhe com esse olhar mais presente, mais atual, diz, olha, o reino de Deus é agora. Então eu vou buscar esse consolo. Né? Eu não vou me angustiar quando eu olhar para esse mundo e me sentir tão fora dele, né? Porque é cheio de maldade, porque é cheio de corrupção, porque a política no país é um caos. Né? Mas eu vou olhar com fé e dizer, um dia eu vou herdar essa terra em outra condição. Um dia o Senhor Jesus vai reinar aqui e será tudo diferente. Eu também posso olhar para esse mundo de injustiça, esse mundo cheio de coisas tortas, cheio de maldade, e dizer,
um dia eu serei farto de justiça, e se consolar com essas coisas. A gente pode olhar também para esse mundo, né, que não tem misericórdia, que não pratica misericórdia, e dizer: eu alcancei misericórdia do Senhor, e eu vou praticar essa misericórdia, eu vou viver essa misericórdia que eu recebi. E a gente pode também olhar para esse mundo torpe, imoral, perverso e corrupto, e dizer: eu vou me manter firme na minha pureza com o Senhor. Eu vou me manter firme, mesmo que eu seja ridicularizado e desprezado. Mas eu procurarei, né, ficar limpo do pecado que nos arrodeia. Eu não vou me envolver em questões que vão tirar essa pureza. Né? E mesmo que eu sofra com isso, eu vou me consolar. Porque um dia eu quero estar diante do meu Deus. Eu quero estar limpo diante do meu Deus. Né? E a gente também pode olhar para esse mundo cheio de conflitos dentro e fora da família e pode agir com pacificação, porque nós já recebemos essa paz do Senhor. Então podemos viver e ser pacificador no meio desse mundo cheio de conflitos, com a certeza de que um dia nós vamos estar diante do Senhor e Ele vai dizer: venha, benditos, venha, você faz parte dessa família, vocês são filhos de Deus também. Quando a gente olha para as tribulações com essa perspectiva, isso é um bálsamo, isso nos refrigera a alma e nos dá a paz, né, diante das coisas que nos afligem. Um dia eu estarei diante do Senhor, um dia eu serei recebido como filho, um dia eu estarei aqui com o Senhor Jesus Cristo reinando nessa terra, um dia eu serei consolado de tudo que me aflige. E mesmo que eu seja perseguido, injustiçado aqui nessa terra, eu vou continuar firme. Mesmo que a perseguição seja por causa disso, seja porque eu seja fiel com meu Deus, mesmo que a perseguição que eu sofro, o sofrimento que eu passe aqui, seja por causa disso, eu vou permanecer firme, com a esperança de um dia ser comparado aos grandes heróis da fé, aos homens que morreram por praticarem a justiça, a todos os profetas que foram mortos, a todos os cristãos primitivos que foram martirizados. Eu quero estar junto deles. E eu vou sofrer com alegria aqui. Sofrer praticando essa justiça. E eu vou exultar. Eu vou me regozijar, como diz no versículo 12. Por quê? Porque eu tenho certeza que o galardão que eu vou receber, né, em retorno disso é muito, muito maior. Não se compara a esse sofrimento aqui, que é breve, rápido. Né? A gente está se preparando com toda essa vida de sofrimento aqui para ter uma vida de abundância, uma vida de galardão na presença do Senhor. Então, o que a gente sofre aqui nem se compara com a alegria que a gente vai receber. Então, a quarta chave: se apropria, então. Está aqui. É seu. O reino de Deus é aqui, agora. Tome. Viva. Né? Receba essas bênçãos espirituais. Então, o que fazer para alcançar essa verdadeira felicidade? Assim, falando em termos bem práticos, não procure no trabalho. Trabalhe, mas não invista a sua vida nisso. Não procure em carros, em conforto, em status. Não vá procurar em sítios ou fazenda, em propriedades,
para você dizer isso aqui é meu. Não vá procurar em negócios, né, para testar sua destreza em fazer as coisas nesse mundo, para ter grandes lucros. A felicidade que isso vai te dar é bem pouquinho e rápida. Não vá procurar nas grandes faculdades, nos mestrados, nos doutorados, para ter um reconhecimento público da sua grande capacidade intelectual, também não. A gente tem uma mente desse tamanho, né? E isso vai passar. Daqui a pouco, a nossa mente não vai estar nem com o mesmo desempenho do que a gente tem agora. Também não vá procurar em viagens para conhecer o mundo, a cultura e etc. Isso também passa e não vai trazer satisfação. Não vá também para a estabilidade econômica, a gente está em tantos altos e baixos, né? Às vezes, uma pessoa que estava economicamente estável agora, depois dessa pandemia, virou tudo às avessas, né? Isso é uma ilusão. Estabilidade econômica é uma ilusão. Né? E também é muito rápido. Né? A nossa vida passa rápido, né? Essas estabilidades não são estabilidades, elas se acabam rápido também. Também não se alegre demais com a sua saúde boa, ela pode de um dia para o outro mudar. E nem insegurança. Ou mesmo numa família. Não projete sua realização numa família, num casamento ou nos seus filhos. Procure em Jesus. Ele é a verdadeira estabilidade. Ele é a verdadeira felicidade. E nele podemos ter um antegozo da verdadeira felicidade. Quando a gente vive em Jesus, nós podemos usufruir de todas essas bênçãos. Todas essas bênçãos. E eu queria terminar lendo um versículo em 2 Pedro 1, 3 e 4. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha essa frase. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade nos foram doadas. Como? Pelo conhecimento completo dele. Quando a gente conhece a Jesus, a gente tem acesso a isso. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja quão grande é isso. Deus, Jesus, nos chama para a sua própria glória, para participar dessa glória e dessa virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Está aqui, na sua Bíblia, essas promessas foram doadas para você, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Vê que honra, né? Quando a gente vive essas promessas, quando a gente se apropria delas, a gente passa a ser um coparticipante, a participar junto do Senhor, da sua própria natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E, ao mesmo tempo, a gente se afasta do mundo, das paixões do mundo e das coisas do mundo. Então, essa é a proposta do Senhor, da verdadeira felicidade, que não é nesse mundo, que é eterna, e que já podemos desfrutar delas hoje. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo que tivemos para estudar um pouquinho da Tua Palavra, né? E pedimos, Senhor Deus, que isso não seja só uma lição interessante, não. Nós partilhamos aqui da Tua Sagrada Palavra e não permite que isso fique só na memória, Senhor.
nos faz colocar no nosso coração e levar à prática, para que a gente mude de postura em relação a esse mundo, para a gente mude de postura em relação às alegrias propostas por esse mundo e para que a gente mude de postura em relação às alegrias eternas propostas pelo Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.